Segunda parte. Ação maléfica dos espíritos desencarnados. Introdução. Em toda sua história, cerca de 5.000 anos, a humanidade conseguiu desfrutar de paz durante pequenos períodos descontínuos que, somados, chegam a apenas 300 anos, no máximo. Tivemos uma guerra de 100 anos. Mas, nunca, uma paz de 100 anos. Predador por excelência, o homem trouxe das cavernas apetites de violência, conquista e carnagem. Desses vícios atávicos ainda não conseguiu desvencilhar-se, embora o roteiro seguro de libertação contido no Evangelho, o mais sublime código de conduta que já tivemos. Civilizados e sem os pelos pitecantrópicos, guerreamos e lutamos continuamente. Brigamos com vizinhos por questões sem importância, apoiamos agressões a povos mais fracos e as justificamos em nome de interesses da pátria. Questões sociais são resolvidas com as dores da violência. Ante a falta de justiça, justificamos a força. Agredimos e assassinamos porque é preciso. Onipresente, o egoísmo norteia ações de indivíduos e nações, a cupidez nubla o entendimento de governantes. Governados. Embora o inexorável buraco do túmulo esteja sob os pés de todos, isso jamais diminuiu a sanha com que se destroem valores que levaram séculos para serem acumulados. Procedemos como se fossemos eternos, o ego nos polariza os interesses, torna-nos imediatistas e cria em nosso íntimo um vácuo que, de ordinário, procuramos preencher com coisas materiais. Sabemos, porém, que nada disto levaremos desta existência, nada, nem mesmo nosso cadáver. O vazio, portanto, ao invés de se encher, se aprofunda. A luta pela vida, justificável em criaturas de evolução primária, foi racionalizada sobre alicerces de egoísmo. E a violência, se repetindo e crescendo, foi engendrando meios de destruição cada vez mais sofisticados, a ciência a serviço da morte, tão apocalipticamente eficazes que, hoje, a antiga ferocidade de nossos ancestrais nos parece ridícula. Vivemos no temor de que qualquer conflitozinho entre nações, mesmo as guerras civis e meros incidentes de fronteira, degenerem em guerra total, os cogumelos atômicos varrendo a vida do planeta. De tudo isso resulta evidente que, embora as vantagens todas que temos sobre os animais, conseguimos um prodígio de irracionalidade, estamos progredindo contra nós próprios. Nossa inteligência nos deu maravilhas tecnológicas que nos empurram para uma barbárie terminal, para a fantasmagórica condição de habitantes de um planeta inóspito e quase sem vida, se não estéril. Este paradoxo sempre esteve em nós. O paradoxo somos nós. Em realidade, a essência dele está no fato de que a humanidade tem existido em estado de ruptura com relação a valores básicos do espírito. Nossa crise, se vê, é espiritual, antiquíssima. De tal modo nos acostumamos a usar a razão como arma, durante tantos e incontáveis séculos, que, agora, mal conseguimos perceber que o brilho de nosso intelecto apenas doura e justifica nossos primitivos impulsos de habitantes das cavernas. Em tal contexto, ficam bem visíveis as raízes da ação maléfica dos espíritos desencarnados sobre nós, encarnados, e todos os processos de obsessão espiritual. Com efeito, todo homem conserva, no outro lado da vida, a mesma consciência que o animava, quando vivo. Os mesmos vícios, os defeitos, o egoísmo, impulsos de agressão e violência. Ninguém se toma santo só porque morreu. Ao contrário, quando libertas da carne, as 97. Espírito à matéria. Criaturas continuam a se conduzir, como espíritos, pelos antigos padrões de quando vivas, quando não de modo pior, numa degradação que é bem mais frequente do que se imagina. Se antes nutria sentimentos de ódio e vingança, ao se ver desencarnada a pessoa se lança contra o desafeto com todas as forças e meios de que dispõe. Não fosse a proteção natural do corpo físico, que constituía uma defesa, pois que, sendo material, vibra em outra dimensão, os encarnados viveriam à mercê de seus inimigos invisíveis. Acontece, porém, que o corpo físico não é inexpugnável. Os vivos, portanto, não escapam totalmente à ação dos desencarnados.
Não podendo agir sobre a organização corporal física, eles atuam no astral, dimensão em que existem e se movimentam todos os espíritos, inclusive encarnados. Quase sempre atuam perturbando, provocando moléstias, discórdias, tragédias e, eventualmente, chegam a matar. Essa ação maléfica é mais ou menos intensa conforme a quantidade e intensidade dos fatores que para ela concorrem. A potência mental do desencarnado, por exemplo, métodos de perseguição, a ajuda recebida de outros desencarnados, o estado de saúde física da vítima, sua massa kármica, grau de evolução espiritual e, entre outros fatores, a maior ou menor proteção que tem o ambiente onde o perseguido reside. Para resumir, podemos afirmar que todo esse assédio negativo constitui resultado natural do somatório dos atos das criaturas, tanto encarnadas como desencarnadas. Não cultivando sentimentos bons, levamos para outra vida aquilo que inelutavelmente somos. A maioria dos espíritos que habitam o astral inferior, chamado de umbral por André Luiz, é constituída de seres de evolução escassa, eivados de defeitos de caráter e cheios de sentimentos de vingança. Nessas regiões purgatoriais, de espíritos revoltados, o sofrimento mora. Ali a agressão a desafetos encarnados ou desencarnados é a solução mais comum para todos os problemas, conflagração que a todo instante atinge o mundo dos vivos. Não admira, portanto, que haja tantos desajustes, sofrimentos e crimes entre nós. Não é de estranhar, sobretudo, que tenhamos tantos loucos e que padeçamos de tantos sofrimentos psíquicos, pois tudo isso é, na essência, desequilíbrio espiritual. Este assédio dos desencarnados, que pode ser temível e mesmo letal, será visto, em detalhes, nas páginas seguintes. 98.